primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer day trade é que por trader a gente tem que olhar para duas coisas: a volatilidade do ativo e a liquidez. E a liquidez não só do ativo em si ao longo do dia, mas ao longo dos horários. E é uma das primeiras coisas que eu aprendi é justamente que esse último horário de pregão, ele é muito mais perigoso porque a gente tem que estar suscetível a isso. Fala pessoal, eu sou a Mari Damasceno, apresentadora do Game Delas, e eu vim aqui falar de um assunto que eu acho que é importante e foi polêmico aí nas últimas semanas no mercado. O pessoal confunde, né, a questão de causa e efeito das coisas. E pra gente não ter essas confusões, a gente precisa entender pelo menos o mínimo de como funciona o nosso mercado. O mercado, por mais óbvio que às vezes pareça, ele é parte e contraparte. Existem compradores e vendedores. Então, toda vez que a gente está tomando uma posição no mercado, a gente não está trocando isso nem com a corretora, nem com a bolsa. A gente está vendendo para alguém que tem intenção de comprar. Por que isso importa tanto? Porque quando a gente fala sobre automações, sobre copy, a gente precisa entender que existe um tamanho saudável para que isso aconteça. Confie em pessoas que sabem do cálculo de capacity do seu tipo operacional. Recentemente a gente viu aí, num momento bem no final do pregão, uma movimentação de 80 pontos no dólar ali em 1 ou 2 minutos, que gerou inclusive um leilão. E as pessoas acham que o prejuízo causado por isso, que muita gente foi zerada em diversos pontos, foi zerado por causa dessa queda de 80 pontos, quando na verdade essa queda de 80 pontos aconteceu pela zeragem. Era uma operação ali que passou comprando dólar o dia inteiro, num dia de super tendência de baixa, chegando ao ponto de, no final de pregão, uma conta principal ali, mais de 180 contratos, multiplicado por um número muito grande de seguidores. Se tratava de uma posição de mais de 30 mil contratos comprados no mini dólar. Chega ali no final do pregão, ou pela execução de ter que sair de fato da operação de day trade, ou até pela atuação de risco, né, das corretoras quando elas precisam mudar a margem de garantia. Deixa de ser day trade, passa a ser swing trade. Isso pode vir a ser zerado. E na hora de zerar 30 mil contratos, a gente sabe que quando você opera mercado financeiro, opera day trade, que 30 mil contratos na venda de uma vez, principalmente saindo a mercado, ele vai movimentar e muito preço. O problema foi muito aumentado por ocorrer no final do pregão, né? Já é um momento que todo mundo que opera day trade sabe ou deve saber que a liquidez cai demais. O que a gente tem para aprender com tudo isso? Primeiro, automações, copy trade podem ser excelentes ferramentas de diversificação, mas a gente tem que entender que do outro lado é preciso ser feito um trabalho de capacity. Automação funciona na B3? Funciona na B3. Tem excelentes automações que têm esse cálculo de capacity, sabe o quanto ela pode operar sem fazer essa distorção de preço. Esse cálculo de capacity faz com que essas automações consigam operar sem essa distorção de preço. Mas isso tem que ser feito por alguém, quem está por trás das automações ou do copy, tem que conhecer no mínimo como que é a formação da estrutura de mercado, compradores e vendedores. Mas eu quero ressaltar uma coisa. A primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer day trade é que por trader a gente tem que olhar para duas coisas: a volatilidade do ativo e a liquidez. E a liquidez não só do ativo em si ao longo do dia, mas ao longo dos horários. E é uma das primeiras coisas que eu aprendi é justamente que esse último horário de pregão, ele é muito mais perigoso porque a gente tem que estar suscetível a isso. O trader, ele tem que conhecer o ambiente em que ele opera, seja através da automação, seja fazendo trade na mão.